Hoje o tema da nossa ministração, o tema da nossa fala nesta manhã são armas que destroem fortalezas. Armas que destroem fortalezas. Abra sua Bíblia comigo, segunda carta do apóstolo Paulo aos irmãos de Coríntios, capítulo 10. Apenas um verso de número 4. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10, verso de número 4 apenas. Tá? A minha versão é uma versão um pouco diferente. Tá? Todos encontraram, irmãos? Amém? Amém. Glória a Deus. O texto vai nos dizer assim: usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com falsos argumentos. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, considerado um dos homens mais brilhantes do Novo Testamento, alguns estudiosos vão dizer que após Jesus Cristo, o apóstolo Paulo foi um dos homens que mais influenciou a história cristã, responsável por uma expansão do Evangelho, considerado o apóstolo dos gentios. O apóstolo Paulo é aquele que escreve 13 cartas, sendo 10 cartas de orientação, cartas corretivas, 3 cartas sendo cartas pastorais, 1 e 2 Timóteo e a carta a Tito. Só que a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, justamente com a sua carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo ele está tomado de um momento de emoção, de um momento o qual ele começa a fazer uma reflexão acerca da sua caminhada, uma reflexão do Evangelho, o qual ele foi responsável por propagar em vários ambientes. Esse apóstolo Paulo é aquele que passou por diversas situações. Esse apóstolo Paulo é aquele que passou por prisões, naufrágio, passou por fome, passou muitas vezes por abandono, mas é aquele que no final da carreira ele vai dizer: valeu a pena. Amém. Porque ele ainda vai escrever quando ele fala aos Filipenses: tudo posso naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo é aquele que ele marcou e marca até hoje. Quantos de nós não mencionamos nos estudos ou pregamos como estamos falando acerca dos ensinamentos do apóstolo Paulo? Só que essa carta é uma carta que o apóstolo Paulo ele está defendendo o seu ministério, defendendo aquilo que ele havia feito, e também o apóstolo Paulo ele está falando para corrigir e alertar a igreja sobre os ensinamentos que estavam se infiltrando dentro da igreja de Coríntios. Mas o apóstolo Paulo, ao citar o texto que nós lemos, ele vai falar acerca das armas que o cristão, a igreja, tem que usar para destruir fortalezas. E quando nós falamos de fortaleza, quando nós citamos em algum momento fortaleza, fortaleza representa algo forte. Fortaleza representa algo que remete à força. É algo que muitas vezes é intransponível. Se você ler a Bíblia, você vai ver que muitas nações construíam-se fortaleza para se proteger de ataques inimigos. Então, quando nós falamos de fortaleza, é isso que nós pensamos. Só que o apóstolo Paulo não está falando somente dessa fortaleza. O apóstolo Paulo está falando também das fortalezas espirituais, das fortalezas que se levantam. Quando ele escreve a sua carta aos irmãos de Éfeso, capítulo 6, a iniciar do verso 10, ele vai dizer quais são as nossas lutas, principados, potestades. E o apóstolo Paulo ele vai orientar
se nós quisermos destruir as fortalezas. Quem sabe você está aqui nesta manhã, eu não sei qual é a fortaleza que se levantou contra você. Eu não sei qual é a área da sua vida que se levantou contra você. Mas nesta manhã, em nome do Senhor Jesus, o Senhor me trouxe aqui para te orientar, para te dizer: existem as armas corretas em Deus para você destruir essas fortalezas. Porque nós vivemos um mundo, irmãos, que quando se levanta algo contra nós, uma fortaleza, a nossa primeira ação, eu me coloco dentro disso, é ser reativo. É ser reativo. Como a situação vem até nós vamos reagir. Mas, diante de muitas situações, nós não sabemos reagir. E pioramos mais ainda a situação. Então, quando o apóstolo Paulo inicia o seu texto, ele vai dizer assim: olha, as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus. Quem sabe você entrou aqui dizendo: olha, esse pregador vai me ensinar como usar essas armas. Quem sabe ele está dizendo aqui que eu vou pegar um martelo, vou pegar um martelete, vou pegar aqui e vou derrubar tudo. Não é isso. Tá? As nossas armas estão em Deus, meu irmão. As tuas dificuldades, os teus problemas, as tuas lutas, ainda é Deus que pode resolver. Ainda é Deus que pode te orientar. Ainda é Deus que pode te direcionar. Ainda é Deus que pode te dar vitória. Porque é uma promessa dada pelo Senhor Jesus Cristo: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Esse Jesus não falha. Amém. Aleluia. Aleluia. Quando o apóstolo Paulo fala que as nossas armas estão em Deus, então nós precisamos entender que há uma luta. Há uma luta, meu irmão. Nós precisamos entender que há uma luta para nós enfrentarmos. E o Evangelho de Cristo, o verdadeiro Evangelho de Cristo, enfrentaremos lutas, enfrentaremos dificuldades, enfrentaremos fortalezas. O Evangelho, irmãos, eu falei do apóstolo Paulo, irmãos, o que ele passou, as fortalezas que ele teve que derrubar, irmãos. Você que está aqui, deixa eu dizer algo para você: você tem passando dificuldade, tudo, tem fortaleza se levantando contra você, irmãos. Não tem nada de errado não, porque acontece na caminhada cristã, irmão. Aleluia. Acontece com o crente, quando você levanta a mão e aceita Jesus como teu Salvador, não vem no pacote, irmãos, anticorpos que te protege contra a luta, contra a dificuldade. Não vem não, irmão, no pacote não, pelo contrário. É luta sim, é dificuldade, é fortaleza, mas só que há algo maravilhoso, algo que é precioso. Você nunca estará sozinho, você nunca estará sozinho. Levantará dificuldade, levantará problemas, levantará luta, mas eu tenho um Deus no qual eu posso recorrer. Eu tenho um Deus em qual eu posso usar as armas que Ele me dá. E diante desse texto precisamos fazer duas perguntas. O apóstolo Paulo vai ser bem claro. Primeira coisa que nós precisamos perguntar é: contra quem nós lutamos? Contra quem nós lutamos, irmãos? Às vezes você tem passado por alguma situação, tá? E às vezes, irmãos, a tua luta não é contra o teu esposo. A tua luta não é contra o teu chefe no teu trabalho. A tua luta não é contra o teu filho que por um momento está fora daquilo que você planejou para ele. A tua luta não é porque há uma dificuldade que
que chegou até você, irmãos, você precisa entender contra quem você luta, porque quando você entende contra quem você está lutando, você usa as armas corretas. Quando você descobre contra quem você está lutando, você usa as armas corretas. E quando você usa as armas corretas, você cansa menos. Quando você usa as armas corretas, o sucesso da sua batalha, o sucesso da sua luta será, irmãos, bem, porque você está sabendo contra quem você está lutando. Glória a Deus. Muitas vezes você chega na igreja cansado, de tanta dificuldade, tanta luta, mas você ainda não está entendendo contra quem você está lutando. Às vezes tem luta, irmãos, que é espiritual mesmo. Jesus foi um que passou por muitas lutas espirituais. E quando nós olhamos o texto, precisamos entender contra quem nós lutamos. E quando nós descobrimos, nós obtemos as armas e destruímos as fortalezas. Amém. Há um texto na Bíblia, irmãos, Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versos 5 ao 10, vai dizer que Pedro havia sido preso, condenado e sentenciado à morte. Herodes estava prestes a dizer: olha, vou acabar com Pedro. Tiago já morreu, agora falta só Pedro. E aí eu olho nesse texto a primeira arma, presidente Ricardo, que nós encontramos em Deus para destruir as fortalezas. A primeira arma que eu encontro através desse texto, que é a oração do crente, é a oração do povo de Deus. Porque enquanto Pedro estava preso, enquanto Pedro estava guardado numa fortaleza, existia uma igreja que estava em constante oração. Existia uma igreja que estava em constante oração pela vida de Pedro. Existia uma igreja que estava clamando. Existia uma igreja que não estava amedrontada. Existia uma igreja que estava guerreando em oração. E como resposta, o anjo entrou naquela prisão, despertando Pedro, derrubando as suas correntes, dizendo: Pedro, levanta, levanta daí, Pedro. Pedro até pensou por um momento que era uma visão, mas quando ele sai para fora das fortalezas, o anjo se aparta dele e Pedro segue o seu caminho. Deixa eu dizer algo para você que está aqui nesta manhã: a oração do crente, a tua oração tem poder de destruir fortalezas. A oração do crente tem poder de destruir a maldade humana. A oração do crente tem poder de mudar a história. Glória a Deus. Glória. Continue orando. Continue orando. Continue orando. A tua oração tem poder de destruir fortalezas. Meu irmão, o que destrói fortaleza não é muito falar. O que destrói fortaleza, irmãos, é colocar o joelho no chão e orar e buscar esse Deus. Essa ainda é a maior arma do crente, irmãos. A maior arma do crente não é desabafar na rede social. A maior arma do crente não é chorar pelos cantos. A melhor arma do crente ainda é a oração, irmãos. A melhor arma do crente ainda é o coração quebrantado na presença de Deus. E é isso que o apóstolo Paulo está tratando com a igreja. Não adianta combater os falsos ensinos, sentar na praça e ficar debatendo, não. É orando porque essa oração tem poder. Você tem usado essas armas? Se você tem usado essa arma, eu quero em nome de Jesus declarar nesta manhã que essa fortaleza vai cair em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, este mal vai cair em nome do Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Aleluia!
Fala, meu Jesus. Glória a Deus, aleluia. Adora o Senhor, irmãos. Bendito é o nome do Senhor, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glória. Eu também extraio desse texto a segunda arma que o apóstolo Paulo nos ensina. Eu uso a história de vida e a experiência de vida dele para falar dessa segunda arma. A segunda arma que eu encontro que destrói fortaleza é a adoração. Adoração destrói fortalezas, irmãos. Mas o que acontece hoje? O problema chegou, a fortaleza se levantou. A primeira reação que muitos têm: não vou mais para a igreja. Deus não está mais comigo. Deus não está vendo. Deus me abandonou. Essa é a reação que nós temos. Só que quando eu olho para o texto de Atos 16, o apóstolo Paulo nos ensina. O apóstolo Paulo chega a uma cidade de Filipos e ele começa a orar. Todas as vezes ele saía para o caminho da oração. E uma jovem com espírito de adivinhação. E para você que está aqui, irmão, a cidade de Filipos, antes de ser constituída uma igreja, era considerado, se nós formos fazer uma comparação, era 25 de março da idolatria naquela época. Era considerado. E o apóstolo Paulo, ele começa a ir para o caminho da oração, e existia uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. Essa jovem começou a perseguir o apóstolo Paulo, dizendo: vai o homem de Deus ali é o homem de Deus, é o homem de Deus. E começou a perseguir o apóstolo Paulo de tal forma que o apóstolo Paulo, um momento, olhou para trás e disse: espírito que está nela, imundo, sai em nome do Senhor Jesus. E de repente aquele espírito saiu daquela mulher. Só que, se fosse aqui, nós adoraríamos a Deus, glorificava o nome desse Deus. Porém, aquela mulher dava lucro para aquelas pessoas. Então o que nós vamos fazer com esse apóstolo Paulo, juntamente com Silas, o seu companheiro? Apanharam em praça pública, foram chicoteados em praça pública. Agora, lança na fortaleza, lança na prisão, chicoteados, apanhados, cheios de hematomas. Estamos ali dentro da prisão, irmãos. E se fosse eu dizer para você, eu estaria dizendo naquela prisão: olha, que negócio de servir Deus nada. Ou servir a Cristo, o que acontece? Só que não. O apóstolo Paulo olha para Silas e diz: Silas, o que é que nós vamos fazer, Silas? Temos preso. Você tem um hino aí? Tem. Então vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Sabe o que acontece muitas vezes quando a dificuldade vem? O crente chega na igreja, me perdoe, irmãos, mas parece que está um cara de maracujá murcho, irmãos, cara feia, abatido, você não consegue ver Deus resplandecendo sobre o seu rosto. Aí o apóstolo Paulo diz: vamos adorar a Deus, e começa a adorar, e começa a adorar. A Bíblia não fala qual foi o louvor que eles entoaram, mas a Bíblia me fala que de repente, houve um terremoto naquelas fortalezas. Os alicerces daquela fortaleza foram abaladas, e as prisões se abriu, e o apóstolo Paulo fala assim: agora, o apóstolo Paulo: não, vem todos os presos para cá. Não, o carcereiro falou: vou para me matar. Eu era responsável: não precisa fazer nada, está todos aqui. Aí o apóstolo Paulo olha para ele e fala: o que eu tenho que fazer para aceitar esse Cristo? Creia no Senhor Jesus, que será salvo tu e a sua casa. Deus vai dizer algo para alguém que está aqui nesta manhã. O que você está passando, o que você está enfrentando, ainda que esteja doendo, ainda que seja doloroso, mas Deus vai usar a sua vida para alcançar muitos. Deus vai usar a sua vida para salvar muitos. Então, ainda que seja difícil, ainda que seja dificultoso, ainda que doa, adore, continue adorando, ainda que não saia palavras, mas continue adorando a este Deus
passando. Nós lemos o texto, as nossas armas não são carnais, irmãos. Mas como que eu posso adorar com tudo isso que eu estou passando? As tuas armas não são carnais, são espirituais em Deus. Ninguém vai entender, só entende quem é espiritual. Aleluia. Só entende quem é espiritual. É dessa maneira, meu Senhor da glória. Mas, então eu oro, então eu adoro, e as fortalezas caem. É isso? É isso, irmãos? Não. Depois que você ora, depois que você adora, espere o processo acontecer. Mas que processo é esse? Eu quero usar outro texto para caminharmos para o final. Deus havia feito uma promessa para o seu povo, presídio Mateus. Desde Abraão, o povo herdaria uma terra. Terra essa que mana leite e mel. Moisés morre. Aquele que foi o percussor de toda a caminhada. O povo chora por um longo período. Deus levanta um sucessor chamado Josué. O povo atravessa o Jordão. Mas existia uma fortaleza, uma cidade chamada Jericó. Jericó é considerada a cidade mais antiga, irmãos. Jericó tem cerca de 11 mil anos. E o povo chega até Jericó, e às vezes o povo esperava que Deus fizesse a parte dele. Deus já tinha feito. Mas Deus fala para Josué: manda o povo rodear a cidade 7 voltas, porque eu irei dar Jericó nas mãos do povo. Aleluia a Deus. Aleluia. Irmãos, para você ter uma ideia, a cidade de Jericó era uma fortaleza tão grande que você olhava ela de baixo, em cima você ouvia os soldados, os cavaleiros andando com os carros assim em volta. O muro era muito alto. E o que me chama mais a atenção é que, falando sobre esperar o processo, Deus havia falado: manda o povo dar 7 voltas. Você imagina, irmãos, dá a primeira volta e nada acontece, Maria. Dá a segunda volta e nada acontece. Dá a terceira volta e nada acontece. Vamos ser, irmão, nós estamos falando para crente aqui, irmãos. Aleluia. Se você estivesse lá na terceira volta, o que você pensaria? Aleluia. Dá a quarta volta e nada acontece. A Bíblia não fala, irmão, mas eu conhecendo esse povo, conhecendo a história desse povo, eu garanto para você que na quarta volta muitos já começou a murmurar, muitos já começou a reclamar. Eu acho que alguns até voltou para trás, dizendo: ah, não vai acontecer. Dá a quinta volta, isso se chama processo, irmão. Aleluia. Dá a sexta volta, nada. Mas na 7ª volta Deus fala: olha, toque as trombetas. Aleluia a Deus. Mas sabe o que eu entendo nesse texto, meus irmãos? Que as muralhas, quando ela cai, ela não cai nem para dentro nem para fora. As muralhas, elas afundam, irmãos. E o povo entra e a terra prometida chega até o povo. Mas por que as muralhas não caíram? Nós sabemos, porque se ela cai para de dentro, acaba com a cidade, Raabe, aquela que tinha uma promessa, também morreria. Se ela cai para fora, o povo também morreria. Mas mais do que isso, eu entendo relacionado a processos, irmãos. Porque quando a fortaleza cai, ela cai de forma sobrenatural, com o agir de Deus. Era impossível isso acontecer. Então eu aplico para você, irmãos, essa palavra nesta manhã, dizendo para você que quando a tua fortaleza cair, quando você alcançar a vitória, o mérito não será seu. O mérito não será seu. Você não vai bater no peito e dizer: eu consegui. Não, 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 não. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda majestade, toda exaltação ao Deus Todo-Poderoso, ao grandioso, ao eterno, aquele que vive e reina para todo sempre. Glória a Deus. Oração,
adoração e processo. Eu não sei qual que é a fase que você está, mas eu gostaria que você se colocasse de pé nesse momento. Eu tenho até que hora possível aqui. 11? Meus irmãos, Deus tem falado com você nesta manhã. E nessa manhã eu quero fazer uma oração. Se você, eu vou pedir para você sair do seu lugar, mas Aleluia. qual tem sido a fortaleza que tem te tirado do fogo? Quem sabe você entrou aqui cansado, dizendo, olha, está difícil vencer. E você não consegue nem orar mais. Você não tem conseguido nem usar as armas. Quem sabe as tuas armas estão enferrujadas. Quem sabe você chegou dizendo, olha, eu vou encostar as minhas armas, eu vou aposentar as minhas armas. Que eu não tenho mais forças. Quem sabe nessa situação você não consegue nem mais adorar a Deus. Quem sabe eu estou pregando para pessoas aqui que o culto tem sido uma bênção desde quando nós iniciamos através dos louvores, mas você não consegue oferecer uma adoração de verdade que está dentro do seu coração, porque você tem dito, olha, eu tenho passado tanta dificuldade que eu não consigo nem adorar a Deus. Ou quem sabe você entrou aqui dizendo, olha, eu não consigo mais esperar. Eu não consigo mais esperar este momento. Já se passaram 10 anos, já se passaram 15 anos que eu recebi uma promessa. E não acontece, eu não estou mais suportando esse processo. Eu não sei qual o estágio que você está, mas eu gostaria que você fechasse os teus olhos. No teu lugar, individualmente, você e Deus. Nós estivemos aqui numa segunda-feira, num culto de oração, o pastor Gabriel trouxe uma mensagem que marcou muito o meu coração. O qual a mensagem dizia, Senhor, sonda o meu coração. Embora Deus o conheça. Quem sabe, nessa noite é necessário você dizer, Senhor, sonda o meu coração nesta manhã. Senhor, me visita nesta manhã. Traz de novo, Senhor, as ferramentas que o Senhor me capacitou. Traz de novo as armas que o Senhor um dia colocou em minhas mãos. Mas por um momento, Senhor, eu deixei de lado. Irmãos, Deus está nesta casa, e se tem algo especial que Deus faz, é restaurar vidas, é transformar vidas, é visitar corações, porque foi para isso que Deus criou você. Pai, comigo nesta manhã, você e o Espírito Santo de Deus que está em você. Querido Deus e eterno Pai, oh Senhor, como é bom estar na Tua presença. Como é bom, Senhor, estar na Tua casa, Deus. Como é bom adorar o Teu nome, meu Pai. Mas essa manhã, diante da Tua palavra que foi ministrada neste altar, Senhor, assim como o apóstolo Paulo, ele nos orienta, ele nos dá, Senhor, essa direção, Pai. Aqui está a Tua igreja, meu Deus. Aqui está o Teu povo, Senhor. Visita esse Teu filho, essa Tua filha, Senhor, que nesta manhã precisa dessas armas, Senhor, que precisa, Senhor, dessa capacitação, Senhor, para vencer as fortalezas que têm se levantado contra a sua vida, Senhor. Senhor, eu não sei, Pai,
Pai, mas existem fortalezas emocionais, existem fortalezas, Senhor, no trabalho, existem fortalezas, Senhor, na vida conjugal, existem fortalezas, Senhor, na família, existem fortalezas, Senhor, na saúde física, na saúde emocional, Senhor. Mas a tua palavra não muda, a tua palavra é a mesma, Senhor, e há poder no teu nome nesta manhã. A oração ela tem poder, a adoração ela tem poder, Senhor. E quando nós sabemos esperar este processo, Deus, é certeza de vitória, é certeza de vitória para as nossas vidas, é certeza de bênção, é certeza, Senhor, que o Senhor estará conosco, Pai. Oh, Senhor, levanta aquele que é sacarinho, aquele que entrou aqui, Senhor, ainda com forças pequenas, ainda, Senhor, abatido, mas ele veio, ele foi impulsionado pelo teu Espírito Santo para ouvir essa palavra, Senhor. E que essa palavra, Senhor, encontre esse coração, e que essa palavra encontre essa vida, encontre essa família, Senhor, e traga, ó Deus, renovo, restauração, transformação, mudança, Senhor. Ah, Pai querido, oh, abaixou e ambelaste, aleluia, Deus. Ah, o Senhor está dizendo para a crente nesta manhã: eu estou dando estratégia para você, eu estou dando estratégia para você diante dessa situação. Você está tão focado, você está tão focado nessa situação que você não consegue olhar para um lado, olhar para o outro. Você está dizendo: Senhor, eu não consigo ver solução, mas o Senhor está dizendo para você: a partir de hoje eu vou dar estratégia, a partir de hoje eu vou te mostrar o caminho, a partir de hoje eu vou ensinar você como fazer para você obter vitória e essa fortaleza caia em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, nós louvamos o teu nome, Pai. Te agradecemos por esta manhã, te agradecemos, Senhor, pela tua presença, te agradecemos, Senhor, porque esta manhã é uma manhã especial. Essa manhã é uma manhã memorável, Senhor. É uma manhã que vidas estão sendo transformadas, Senhor. Eu te louvo e te agradeço em nome do teu Filho amado, Senhor, Salvador Jesus Cristo. E você nesta manhã pode aplaudir ao Senhor, porque a presença aleluia, 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 glória a Deus.